Eu não passei nada. Passei nada, só tô com a folha agora. Mas eu pego não, a gente pegou. Não, eu tinha pego só, mas eu perguntei pra ela. Ela falou, não, tem que ser perguntar, mas o Marcos não perguntou certo. Ih, Marcos, eu vou tu aí, mano. Jogar a culpa no Sul, pé dele. Colocar a culpa no Sul aqui, tu falou que tinha que ser um só. A única coisa que eu não assumo é que eu vou não, é uma série. Bom, nós vamos dar sequência aí ao que a gente estava estudando. Estávamos falando de força que realiza trabalho, não é isso? A gente calculou a semana passada o trabalho da força eletrostática e também fizemos ali algumas questões envolvendo o princípio da conservação da energia. Lembra? Nós fizemos que o nosso caso aqui da força eletrostática é uma força conservativa, ela não dissipa energia, portanto você viu que no movimento da carga a energia é constante, certo? A energia que eu estou falando é a soma das duas, da potencial com a cinética, tá? Mesmo modelo da mecânica, muito bem. Agora vamos supor que numa região você tenha mais do que uma carga fixa, né? Você está lembrado que a gente calculou mais do que duas, aliás? Nós calculamos a energia potencial de uma carga em relação à outra, não é isso? Porque você tem lá as cargas, uma atrai a outra, uma repele a outra, e elas adquirem uma energia potencial que é referente à distância entre elas, ou seja, que é referente à posição que uma está em relação à outra. Então aqui, ó, Q1, Q2 e esse R, lembra que semana passada eu falei muito nele? É a distância entre Q1 e Q2. Isso. Então, nós dizemos que isso aqui, vamos supor que se aplicou e deu 5 vezes 10 menos 2 joules. Então, essa energia aqui é de Q1 em relação a Q2 e é de Q2 em relação a Q1. Então, a gente diz que é a energia desse conjunto de cargas, tá? Porque uma está numa posição em relação à outra. Agora, e se tiver mais do que duas? Então, vamos começar aqui o raciocínio com 3. O que acontece? Eu ponho aqui 1 aqui no espaço, ponho aqui 2 aqui, aqui 3 aqui. Quando eu ponho aqui 1 aqui, ela adquire energia potencial, energia de posição? Sim. Uma parte da energia dela é em relação a Q2. A posição que ela está em relação a Q2. A outra parcela é a energia dela em relação a Q3. Então, o que vai acontecer? A energia potencial do sistema. A primeira parcela de energia é a da Q1 em relação a Q2. E a distância é entre 1 e 2, que seria essa aqui. Tá? Mas acontece que a Q1 também estava em certa distância da Q3, ela adquire uma outra parcela de energia
referente a Q3, que faz parte do sistema também. Então, mais K, Q1, Q3, e a distância é entre Q1 e Q3, é essa aqui. Ótimo. E a Q2? Q2 também vai adquirir energia para estar aqui, referente a essa posição, vai. Uma parcela dela, Q2, Q1 dividido por essa distância. Essa parcela que eu estou falando já está aqui. Mas a Q2 adquire energia referente a Q3? Sim. Ela não está posicionada só referente a Q1. Ela também está a uma certa distância de Q3. Então aqui você tem mais uma parcela, que é K, Q2, Q3 e a distância entre elas. E a Q3 adquire energia? Sim, duas parcelas também. Uma referente a Q1, que já está aí, outra referente a Q2, que também já está aí. Ou seja, qual é a energia potencial que esse sistema adquire devido a essas posições relativas aqui? É essa aí. Então, para você calcular a energia potencial do sistema de cargas, o que você precisa saber? As cargas e a distância relativa entre elas. Ok? Basta isso. Muito bem, aqui eu coloquei 3. Se fosse só duas, era isso, né? K, Q1, Q2 sobre R. Sendo 3 cargas, eu tenho isso aqui. Se eu tivesse uma quarta carga aqui, eu vou ter mais quantas parcelas aí para somar? 3. Mais 3. 2 ou 3? 3. 3. Você vai ter uma parcela referente a Q1, K, Q1, Q4 dividido por essa distância aqui. Outra parcela devido a Q2, K, Q2, Q4 dividido por essa distância. E uma terceira parcela, K, Q3, Q4 dividido por essa distância. Entendeu? Então, se eu colocar aqui uma quarta carga, eu vou acrescentar aqui mais 3 parcelas no meu cálculo. Se eu colocar uma quinta carga, mais quantas parcelas? 4. Q1, Q2, Q3, Q4. Ninguém merece. Né? E assim vai. Então, eu sempre falo o seguinte: você sabe calcular a energia potencial quando você tem 2 cargas? Sabe? Então, você também sabe calcular quando são 3. Você também sabe calcular quando são 4, quando são 5. Se você entender o conceito de energia potencial, você vai saber calcular quantas forem as cargas. Tá certo? Entenderam? Muito bem. Aí você tem as cargas fixas. Ótimo. E se, então no caso aqui, que eram só 3. Vou fazer de novo. Q1, Q2, Q3. Tá. E se eu tiver uma carga, que se movimenta em A e B em um sistema de cargas, em um conjunto, né, de cargas. O que você estudou comigo aí a semana passada era uma fixa e uma móvel. Agora essa móvel vai estar na presença de um sistema de carga, ou seja, não é só uma carga fixa. Você vai ter 2, 3, sei lá. Vamos fazer com 2. Você sabe fazer com 2, aliás, você sabe fazer com uma, você vai saber fazer com 2, com 3, com 4, tá? Que é o seguinte, então vamos imaginar essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui 1, eu tenho aqui 2, ambas fixas. Aí eu tenho uma carga móvel que vai aqui, ó, de A, por exemplo, até B. Então aqui eu vou ter uma carga chamada de Q0, que vai se movimentar aqui, ó, de A para B. Imaginou essa situação?
Na semana passada eu fiz com uma fixa e uma móvel. Agora eu tenho duas fixas e a móvel que vai aí de um ponto ao outro. E aí eu vou pedir para você calcular o trabalho da força eletrostática. Por quê? Porque se há movimento de carga, esse movimento é devido à força, não é? Ela está sendo atraída, repelida, sei lá. Muito bem. Então, a força eletrostática realizou o trabalho, que provocou o deslocamento. Como é que eu calculo esse trabalho? Você está lembrado que o trabalho era EPA menos EPB? Não era? O trabalho não era EPA menos EPB? Tá bom. Então eu ponho a carga no ponto A. Qual vai ser a energia potencial dessa carga no ponto A? GR1, R2, mais Dividido por essa distância. mais Só K, mais K, Q0, Q2, dividido por essa distância. Entendeu ou não? A hora que você fizer a carga Q0 no ponto A, ela adquire energia potencial? Adquire, isso você já sabe, já fez semana passada. Já vimos com uma carga. K, Q1, Q0, dividido pelo R. Só que agora tem mais outra fixa. Então ela tem duas parcelas de energia potencial, como eu quiser aqui. Quais são as duas parcelas? K, Q1, Q0 dividido por essa distância. Mais K, Q2, Q0 dividido por essa distância. Entendeu? Tá bom, mas ela não fica aqui, ela vai para B. Quando ela chegar em B, mudou a energia potencial dela? Mudou. Mudou a distância? Mudou a posição, mudou a energia potencial. Não é? Qual é a energia potencial dela no ponto B? Isso. Então você faz assim. EPA. Energia potencial da carga Q0, né, turma? A energia potencial, aliás, a energia ela não é do ponto. A energia é da carga que está naquele ponto. Que isso fique bem claro, hein? Certo? Quando você põe uma carga no ponto A, ela adquire uma energia potencial, ou seja, uma energia devido à posição relativa dela com as duas cargas. Então, EPA seria K, Q1, Q0, R1A, mais K, Q2, Q0, e a distância é de Q2 até A. Entendeu as duas parcelas? Q0 e Q0. Que a energia é dela em relação a Q1 e é dela em relação a Q2. E quais são as distâncias? De Q0 até Q1 e Q0 até Q2. A Q0 está onde? No A. Vai de A até Q1, de A até Q2. Identificou aqui? Tá. Aí ela não fica no A, ela vai para o B. Como é que eu calculo a energia potencial dela no ponto B? EPB. Isso. O que vai mudar? A distância. Só a distância. Só muda as distâncias. Ela vai para o B, aumenta a distância aqui, né? Então vai ficar K, Q1, Q0. E a distância, que distância que eu ponho? De Q1 até B, isso. K, Q2, Q0. E a distância é da Q2 até B. Tem a energia, tem o trabalho. O trabalho não mede a diferença entre as energias? Então, aí o trabalho para levar essa carga é Q0. De A até B vai ser EPA menos EPB. Trabalho para ir de A até B vai ser EPA menos EPB. Tá bom? Então, para eu calcular a energia potencial, eu somo as duas parcelas. Porque tem duas cargas. Se tivesse três fixas, se fossem três cargas fixas, o que mudaria? Mais uma parcela. Né? Se fossem quatro fixas,
Sim. A gente fica aqui até 5 horas da manhã. Sabe, fazendo conta, que é a coisa mais chata do mundo. Esse exercício é muito chato, gente. Esse exercício é muito chato, porque essa continha é chata. Tem raciocínio. Conta. Agora, vou contar para vocês. Adivinha o que os alunos erram? A distância. Vocês já sabem. Ai, que eu quase não enchi a paciência de vocês. Então presta muita atenção, turma. Olha lá. Estou calculando. O que vocês têm que entender para não errar a distância é o seguinte: se você está calculando energia potencial, está calculando energia de posição, o que importa é isso. É a posição entre elas. A posição de uma em relação à outra, que é dada pela distância. Então, pus a carga que é 0 no ponto A. Quero a energia potencial dela no ponto A. Tudo é medido em relação ao A. De A até Q1, de A até Q2. Agora, ela foi para B. Quero a energia potencial dela em B. Então, o que importa? A distância de B da Q0, né? Porque Q0 vai estar aqui. De Q0 até Q1, de Q0 até Q2. Tá claro? Vamos aos exercícios. Estão preparados? Você conta? É muito chato, gente. É legal, você sabe que eu falo, olha, esse aqui é bacana. Esse aqui é chato. Como é que é? Na prova, eu quero saber da prova. Chato, prova, né? Podia não ter, eu também acho. Chamava aqui na frente, perguntava umas coisas, né? E dava nota. Vamos chegar lá, se Deus quiser. É número 33, o primeiro, esse aqui. É o 33? É. Vamos fazer. Exercício 33. Temos o seguinte. A carga de 1. Então, o problema diz assim, ó. Na figura abaixo tem três cargas, tem as cargas fixas, Q1, Q2, Q3. A figura é o plano cartesiano. Não vai chamar isso aqui de gráfico, hein, gente, por favor. Gráfico é de função. Isso não é uma função, tá? Isso aqui é um plano cartesiano, apesar que no plano cartesiano você também representa o gráfico de uma função, mas não é o caso aqui. Esse plano cartesiano é só para a gente localizar as cargas. Sabe? No plano, tá nem no espaço. Tá bom? Tá bom. Calcule letra A energia potencial elétrica do sistema. Então eu quero que você faça isso. Energia potencial do sistema. São 3 cargas fixas, é exatamente isso aqui. Então eu não vou desenhar. Não vou fazer essa figura aqui. Você acompanha aí. A única coisa que eu vou pôr aqui são as coordenadas dos pontos. Por quê? A gente precisa dessas coordenadas para determinar essas distâncias aqui, não é? Como é que você vai medir a distância de Q1 até Q2? Olha aí na figura. Como é que você vai medir a distância de Q1 até Q2? Isso. Pelas coordenadas dos pontos, ou se você observar bem aí, você forma um triangulinho, não é? Distância de Q1 a Q2 não é uma hipotenusa? Isso. Quanto mede o cateto da vertical? 1. Quanto mede o cateto da horizontal? 2. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado? Né? Vocês estão me olhando com uma cara. Não estou entendendo nada. A gente vai fazer pelo vídeo, viu como problema é. Olha só, gente. Q1, trigonometria, não, pelo amor de Deus, nem é trigonometria. Q2, olha lá, elas estão assim, então, aqui ó, se você pegar o que eu quero, eu preciso da distância entre Q1 e Q2. Eu preciso dessa distância aqui, ó. Dá para enxergar em azul? Não. Essa distância que eu preciso. Se você olhar aí, aqui não tem um quadradinho?
E aqui não tem 2? Aqui é 1 quadradinho e aqui é 1 mais 1. Ou não? Como é que mede a hipotenusa? Claro, sempre ele. Pitágoras é o must. Olha só. Essa distância. Quando dá? Essa é uma maneira de se fazer. Essa é uma maneira. A outra você faz pela diferença dos pontos que dá no mesmo. Vou fazer que nem faço com meus alunos adolescentes. Isso. Vou mandar bilhetinho para mãe. Vocês vão ficar de castigo, não vão poder ir na balada sábado. Isso. Bom, aqui ó, eu vou fazer o seguinte. Q1, Q2 e Q3, eu vou dar nome aos pontos onde elas estão. Então, como já tem aí ponto A e ponto B, eu vou usar a seguinte nomenclatura: P1, P2, P3. Tá? Então aqui ó, em P1, em P2 e em P3. Pra gente não confundir com A e B, porque antes eu punha A, B e C, lembra? Agora, se a gente fizer isso, nós vamos nos atrapalhar. Então, coordenadas de P1, 1 e 3, né? Tudo em metros. Coordenadas de P2, 3 e 2. Ótimo. Coordenadas de Q3, 6 e 2. Acertei? Já vou deixar aqui as coordenadas de A e B. Agora, nessa primeira parte, eu não vou usar. Mas já fica aqui. 2 e 5. Em metros também. E o ponto B, 6 e 8. Acertei? Tá. Então... eu vou na letra A. Antes de aplicar essa expressão aí, para calcular o que ele pede, que é a energia potencial do sistema, eu vou calcular as 3 distâncias. Quem tem a manha de fazer direto, gente, isso aí você olha na figura e mata a distância, né? Mas quem não tem ainda essa prática, faz separado, tá? Como eu vou fazer. Mas você pode marcar direto, contanto que não erre, né? Preste atenção. Então, a distância entre Q1 e Q2. Olha só, gente. A distância entre Q1 e Q2 é o módulo do vetor P1 menos P2. Ou do vetor P2 menos P1, tanto faz. Não é? Você só não pode escrever assim, ó. Isso aqui é o vetor P1 menos P2. Isso não é um vetor? Certo? Que começa no P2 e termina no P1. Isso é um vetor. Eu não quero vetor. Eu quero o módulo dele. O módulo do vetor é a distância entre os dois pontos. Vocês estão lembrados disso? Nós já fizemos isso de um montão lá na matéria da P1. Então eu quero esse módulo aqui. Aí você faz, ó. 3 menos 1 dá 2. Lembra que ali a base do triangulinho são 2? São 2 quadradinhos? Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Mais 3 menos 2. 1. Aí na vertical não é 1? Olha no desenho. Não? Então isso aqui é a raiz de 5 ao quadrado, né? Então isso aqui é a raiz de 5. Vocês lembram como é que faz a distância entre dois pontos dadas as coordenadas? Certo? X de um menos o x do outro ao quadrado, mais y de um menos y do outro ao quadrado. Soma e tira a raiz. Foi o que eu fiz. Sim ou não? Tá. Agora, tendo a figura, você já vê isso daí, né? Bom, agora eu vou deixar assim, raiz de 5, tá? Depois, quando a gente fizer, a gente aproxima o resultado final. A distância entre Q1 e Q3 também vou precisar. Então, é P1 menos P3. Ou P3 menos P1, porque eu estou trabalhando com módulo.
A distância de P1 até P3 é igual à distância de P3 até P1. Sim ou não? Sim. Ótimo. E aí, você vai fazer raiz quadrada de. Estou fazendo P1 e P3. Daqui, ó, 6 menos 1, 5. 5 ao quadrado. E aqui, 3 menos 2, 1 ao quadrado. Pessoal, não esqueçam que o que eu estou fazendo aqui é o módulo do vetor. Eu estou determinando a distância entre esses dois pontos. Pode ser negativa? Não. Estamos fazendo as medidas. Eu não estou escrevendo o vetor. Lá na matéria da P1 eu precisava do vetor R, lembra? Aqui estamos livres disso. Livres disso. Então aqui é a raiz de 11. Não. Olha, 5 ao quadrado é 10, hein? Estou aprendendo com os meus aluninhos lá. Vou enxergar na medida. Pois é. 26. A gente dá isso aqui não se esqueçam que eu posso, né, gente? Você não pode, eu posso. Não posso, eu não posso. R2, 3. Então, agora eu preciso da distância de Q2 e Q3. Você vai fazer a mesma coisa. Módulo de P2 menos P3 ou módulo de P3 menos P2. Tanto faz. Que na verdade o que eu quero é a distância. Então você vai fazer Q2 e Q3. Bom, aqui ó, 2 menos 2 dá 0. Então a distância é 3. É só você olhar na figura, eles estão alinhados, né? Estão alinhados horizontalmente. Então a distância aqui é 3. Seria a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que dá 3. Tá bom? Então eu já estou pondo direto. Tá tudo pronto. Agora a gente tem que montar ali aquela expressão e fazer essas pontinhas todas. Chato. Energia potencial do sistema. Você sabe que o K é constante eletrostática, né? É a mesma que a gente vem usando hoje. Isso, 9 vezes 10 anos. É a constante eletrostática. Constante X de proporcionalidade que a gente vem usando. Certo? 1, 2, 1, 3, 2, 3. Isso. Agora, gente, para facilitar a nossa vida, vamos colocar tudo que é comum nas três parcelas em evidência? Se você tem dúvida de como faz isso, não faça. Certo? Na verdade, tem um que se atrapalha a fazer isso. Então, não faz. Multiplica tudo, vocês gostam de digitar. Eu, como tenho preguiça, eu vou colocar aqui em evidência. O K é 9 vezes 10 a 9. Tem uma outra coisa que eu vou pôr em evidência. Vamos ver se você entende. Essa aqui é 1 aqui não é microcoulomb? Aqui é 2 também? Aqui é 3 também? Então você concorda que aqui vai ter micro vezes micro? Micro vezes micro? Micro vezes micro? Não vai ter? Então o que eu posso pôr em evidência? 10 a menos 12. Eu posso colocar micro vezes micro em evidência? Que micro vezes micro não é um fator comum? Certo? Aqui eu vou ter 10 a menos 12, 10 a menos 12, 10 a menos 12. 10 a menos 12 em evidência. Pode? E olha assim. Pronto, vou pôr assim. Se você não esquece. O que foi? Não é isso, gente. A calculadora é isso. Gente, era mesmo. Já não é. Parece que ele tinha perdido. Agora vai errar no 4P, nós vamos nem perder o emprego. Bom, vamos lá. Q1, Q2
O micro já está lá, então é 6 vezes menos 4. As cargas aqui não são em módulo. Então, se a carga for negativa, ela carrega o menos com ela. Então, aqui você vai fazer 6 vezes 4. E vai dividir por raiz de 5. Olha o tamanho da conta. Q1 e Q3. 6 vezes 8. Vai ser 6 menos 4? Claro que é menos. Eu falei que tem que pôr menos. Olha lá. Raiz de 26. Peguei certo a distância? Q1, Q3. Q1, Q3. Distância R3. Q2, Q3. Menos 4 vezes 8. E a distância é 3. Aí você vai fazer essa pequena conta. E olha, vamos fazer as parciais aqui, ó. Aqui vai ficar 9 vezes 10. 9 menos 12 menos 3. 6 vezes 4, 24. Dividido por raiz de 5. Então isso aqui vai dar menos 10,73. Vocês já vão fazendo tudo direto, tá bom? Mais 6 vezes 8, 48. Dividido por raiz de 26. Mais 4 vezes 8, 32. Acho que eu pus menos ali. Sabe o que é? É menos 24. Vocês adoram os shows, né? Vocês esquecem disso. Não tem como. Não tem É chique, gente, respeito é bom e eu gosto, hein? Mas a gente respeita a senhora. Quero saber, né? Quando vira as costas. Não, a gente fala dessa na hora do show. Perguntar pra ele. Olha, como eu falei, pra mim aqui deu menos 11,98. Menos 12, né? Isso aqui? Deu? Tá certo. Vezes 9. Então aqui deu menos. Eu vou pôr menos 12. 11,98 é 12. Então aqui deu menos 12. Deu menos 0,108. É isso mesmo? Aí você vai multiplicar por 9. Ah, não. 12 vezes 9. 108. Menos 108 vezes 10 a menos 3. Olha, tem várias máquinas. Isso aqui é joules. Estamos calculando energia potencial. Para dar em joules, a distância tem que estar em metros. Joules é a unidade do SI. No SI, distância em metros. Então, isso aqui, joules. Em notação científica, menos 1,08, 10 a menos 1. É a resposta mais correta. Aí na apostila acho que está 0,108, né? 0,11 na versão nova. Na versão antiga está 0,108. É, arredondou. Ok, não? Ok. Professor, eu só consegui. Que foi? 10 menos 6, 2 vezes. Eu não consegui pegar. Aqui, deixa eu escrever, vai ficar assim, ó. O 10 a nona está lá em evidência, né? Aí aqui fica Q1 vezes Q2. Então fica assim: 6 vezes 10 a menos 6 vezes menos 4 vezes 10 a menos 6. E aqui é a distância. Aqui também, tananã, 10 a menos 6 vezes tananã, 10 a menos 6. Aqui também, tananã, 10 a menos 6 vezes tananã, 10 a menos 6. Dividiu. Posso pôr? Tem 10 a menos 6, 10 a menos 6. Aqui também tem, aqui também tem.
Eu tenho um produto micro vezes micro nas 3 parcelas. O que a gente pode colocar em evidência? Tudo que é comum a todas as parcelas que você está somando, subtraindo, né? Tá bom? Agora que vem a parte boa, vocês vão adorar a letra B. Na letra B eu quero que você trabalhe para levar uma outra carga, que é a Q0, é isso? A Q0 de 2 microcoulombs do ponto A até o ponto B. Então apareceu uma quarta carga, só que essa quarta carga não é fixa, ela é móvel, ela vai de A para B, tá certo? Como é que eu calculo o trabalho para levar de A para B? EPA menos EPB, não é isso? Como é que eu calculo EPA? Dá até medo. Quando eu puser, olha na sua figura aí, quando você puser a carga Q0 no ponto A, ela fica na presença de 3 cargas fixas, não é isso? Isso. Então ela adquire 3 parcelas de energia potencial, não é? Aqui eu coloquei 2 parcelas, porque no meu exemplo eu coloquei 2 fixas, mas no exercício tem 3 fixas. Então aqui tem mais uma parcela, tá? Q3, Q0, pela distância entre Q3 e o ponto A. Muito bem, isso no ponto A. E aí a carga vai para o ponto B. Para chegar no ponto B, muda a energia potencial dela? Muda porque ela mudou de posição. Mudou de posição da energia potencial. Muito bem, e aí o que acontece? Mais 3 parcelas. Precisamos de 6 distâncias. Quais são as 6 distâncias? De Q1 até A, de Q2 até A, de Q3 até A. Certo? Depois, 6 distâncias. TP valendo 1 ponto. Isso aí não é provável. Olha, se eu puser um exercício desse na prova, sabe como que eu vou acabar de corrigir as provas? Eu sabia que tinha Carnaval. prova. É mais fácil. X tem 2 Só dá um desse, então. Se a pessoa errar isso. Sorte. Se ele errar, sorte. Se errar é de PT. Se errar, coloca aí. Vai ter que Coloca 2 pontos para carregar 1, 2 pontos para carregar 2. Essa energia é as 3 influenciam essa carga. Ó, 2 para Q1, 2 para Ele está querendo ajudar, professor. 2 para o ponto A e 2 para o ponto B. Vai dar 10. Bom, então olha lá. Atenção, turma. Eu vou calcular então, olha, as 6 distâncias que eu preciso. Tá certo? Você vai me acompanhando aí. Eu quero a distância então de P1 até A. Então você vai conferir para ver se eu estou fazendo certo. 2 menos 1, 1. 5 menos 3, 2. Então é raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Raiz de 5 metros. De Q1 até A, não. Que coincidentemente é igual a distância de Q1 até Q2. Né? De Q1 até A não tinha feito a distância. Aí a distância de Q2 até A. 3 menos 2 vai dar 1. Então aqui é 1 ao quadrado mais 2. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Raiz de 10. Foi certo, né, gente? 3 menos 2, 1. 2 menos 5, 3. Ótimo. Agora de Q3 até A. 6 menos 2, 4. 4, 3. Nossa. Olha o tamanho disso. 16 mais 9. 25, esse aqui dá 5. Olha o que faz. Ótimo. Vai de 25 a 5. Tá bom. Agora vai no mesmo raciocínio com o ponto B. É isso? Q1B. 1 menos 6, 5 e 5. Então aqui é a raiz de 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado.
raiz de 25 mais 25 de 25. Ótimo. E aí? Q2 até B. 3 ao quadrado. 3, 4 vai dar 5 esse também. Né? Vai dar 3. Onde eu estou? Na Q2 com B. Vai dar 3, vai dar 4. Não, 4. Não, 6. 6. É 2 menos 8. Ah, é 2 para 8, estava no ar, então aqui é 6, não vai dar bonitinho. 36 mais 9, 45. Tudo isso em metros, hein? E de Q3 até B. 6. De 6 menos 6 dá 0. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 ao quadrado. 4. Isso é 6. É 6 menos 8. Não é 6, gente? Não é 6, não dá mais de 6. Então, agora não acabou, só descansa. Agora vamos calcular EPA. Não, acabou? Não. Vamos calcular EPB. E depois vamos calcular o trabalho fazendo a diferença, não pode esquecer. Certo? Essas questões que dão muito trabalho, tem muita pontinha, às vezes no meio da questão a gente esquece o que a gente está calculando. Sempre é bom voltar à pergunta, antes de encerrar. Respondi a pergunta? Às vezes o aluno acerta a resolução, mas não responde o que a gente está perguntando. Então, vamos a cálculo agora das energias. Então aqui vai ficar EPA K Q1 e o que mais? Q0. E agora é Q1 com Q0, Q2 com Q0, Q3 com Q0. Porque a Q0 está no ponto A. Aqui, ó. Pus uma carga no ponto A. Então é sempre a energia inicial dela em relação a cada uma das outras cargas. Muito bem. Então Q1, Q0, R1A mais K, Q2, Q0 e a distância é Q2A mais K, Q3, Q0 e a distância entre Q3 e A. O que eu posso pôr em evidência para facilitar a nossa vida? K e Q0. K e Q0, né? Q0 também é como nas 3 parcelas. Oi? Os micros também, claro. Vamos lá. Todas as outras e menos 1. A Q0 é quanto? Quanto é a Q0? 2 vezes 10 micros. 2 micros? 2 vezes 10 a menos 6. E esse outro 10 a menos 6 é daqui 1, daqui 2, daqui 3. Sim ou não? Sim. Então, olha o que eu pus em evidência. O K, a Q0 e o micro da Q1, da Q2 e da Q3. Né? Aí, o que sobrou? Gente, não é obrigado a colocar em evidência, hein? Você quer fazer aí na raça? Faça. Então, a Q1 é 6, a Q2 é menos 4 e a Q3 é 8. E as distâncias são raiz de 5, raiz de 10, raiz de 5. É isso? Não, 5. Raiz de 5, raiz de 10 e 5. Né? Acertei? Passaram sempre a sério. Mas era isso. Bom, então olha lá. Vamos às continhas. Q0 aí é o 2, né? A Q0 é 2 vezes 10 a menos 6.
Olha, deu 3,018. Seria 3,02, aproximado 3, né, turma? Vezes 9, 27. Que é EPA. Vou dar uma aproximada aqui para facilitar a vida da gente, né? Então, isso aí, 3 vezes 9, 27. Que dá, ó, 9 vezes 10 a menos 3. E aqui dentro, isso aí deu 3. Essa licença do 2, eu acho. Vou explicar por 2, não. 18. 2 vezes 9, 18. Obrigado. Esqueci do 2 mesmo. 18 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 54, então, né? Vezes 10 a menos 3. Joules. Resposta mais correta. 5,4. 10 a menos 2 joules. Ou, se você quiser, 0,054. Confere aí ou não? Deu certo? Ótimo. Eu quero saber se vocês estão fazendo também para gente velocidade. Bom, agora vamos calcular a energia potencial das descargas quando eu quiser já em B. Tá? Pessoal, a única coisa que vai mudar é o denominador aqui, ó. Só uma distância, porque as cargas são as mesmas, não é? Eu poderia aproveitar a conta para fazer uma equação resultada, não? Pode. Fiz quantas coisas? 0,026. Certinho, da mesma resposta. Fez quantas coisas? Eu já tô mais isolou, né? Não, mesmo que ele joga, não dá diferença. No caso decimais. No predicado decimal, eu jogo direto no equation. Se você não usar. Mas a resposta final tem que Não é que eu isolei. Não, porque eu isolei, então eu deu mais. Daria 0,25. Tá, é porque você deu mais coisa. É porque eu isolei depois eu. Certinho de fazer isso. Não enche o saco. É fácil, mas enche o saco. Olha aí, vocês querem achar. 4 cargas. Não é chato? É chato, gente, sabe por quê? O bacana desse exercício é quando você tem um raciocínio. Que não tem raciocínio, é que conta. Entendeu? Bom. Aí as distâncias. Aí que dá raiva. Caraca, vai dar uma raiva do cara. É 6, né, ali? Pronto, ó. Então vamos às contas. 45, pô. Eu rei de 10. Não. Tá bêbado, filho da conta. Deu aproximado, dá 2,28. 2,874. Para mim deu 1,58. Na verdade, pode até aproximar para 1,6, né? Dá 1,5855. 58, 1,6, tá? Ali o parênteses. Então vai ficar EPB 18, 10 a menos 3, 0,029. vezes, falei com 51, por volta de 1,6.
E aí vai dar 28,8 vezes 10 a menos 3 joules. Ou 2,88 vezes 10 a menos 3. Resposta mais correta. Sim ou não? Ótimo. Agora não, acabou. Vai calcular o trabalho, que é o que ele quer. EPA menos EPB. Você já tem aí as duas energias. EPA 5,4 10 menos 2 menos EPB 2,88 10 menos 2. Vai dar 2,52 2,52 vezes 10 a menos 2 joules. Confere aí ou não? Por hoje é só. Tá mandando coordenador mesmo. Né? Coordenador que tem. Mais um. Olha, pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Nossa, ele que a porta aberta. Deixa eu explicar. A próxima questão, essa aí que número é? 33. A 34, o que mudou? Peraí, deixa eu ver. A 34, ela é menor do que a que eu fiz agora. Porque a 34 só tem duas fixas. Não é? Então, é menor. Fica para você fazer no feriado. Peraí, não vai embora, eu não acabei. Dia da prova eu vou embora também. Pode ir. Eu recolho as provas. Peraí que eu não acabei. Deixa eu falar do 35. Ó, o 35. Localiza aí o 35. Eu brava, hein? Atenção. No 35 vai bater no Q2 aí, a Q0. Posso Pode. comentar o 35? Você vai olhar na figura, por favor. É a mesma pergunta, tá? É de energia potencial do sistema, pede o trabalho para levar Q0 de A até B. Muito bem. Você viu aqui as distâncias que eu calculei. Veja se você consegue perceber que a distância de Q1 até A é igual à distância de Q1 até B. Como é que é? Olha na figura a distância de Q1 até A. Não é igual a de Q1 até B? E de Q2 até A? Também não é igual a de Q2 até B? E de Q3 até A? É igual a de Q3 até B? Então olha só, presta atenção. Essa distância é igual a essa, essa igual a essa, essa igual a essa. Qual foi a única coisa que mudou aqui? Foi a distância, só que agora a distância é igual. Esse exercício aí. Essa distância é igual a essa. Essa é igual a essa. Essa é igual a essa. A energia potencial em A é igual à energia potencial em B. Quanto vai dar o trabalho? 0. Se você perceber a simetria, você não precisa calcular, mas tem que justificar. Então, classe, eu já mostrei para vocês a simetria. Vocês não vão gastar esse tempo fazendo isso, certo? Você tem que mostrar que o trabalho é igual a 0, porque a carga se desloca entre pontos em que a carga adquire a mesma energia. A energia potencial da carga em A é igual... Piores que os meus molequinhos de 14 anos, de novo ano. Os meus molequinhos de novo ano, eu dou aquele grito de louco, mas outros. Ó, presta atenção. Como que é? Presta atenção. Viu? Na verdade, a semana que vem, quando eu falar potencial elétrico,
vai ficar mais fácil de você mostrar por que tem que dar zero. Por que dá zero? Certo? Então, semana que vem, quando a gente falar de potencial, eu vou falar das equipotenciais, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Certo? Tá bom? Tem dúvidas?